Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Quero falar sobre um homem nobre, apesar do rótulo que colocaram nele. Às vezes a gente vive a vida inteira carregando um rótulo, um label, uma etiqueta que colocaram em nós e que nós nem temos nada a ver com aquilo, não foi nossa intenção. É o caso desse homem que a gente vai estar falando um pouquinho. Um homem nobre, a Bíblia fala que ele foi mais nobre que seus irmãos, mais honrado que seus irmãos. Mas ele tinha um histórico horrível, porque ele nasceu num parto muito difícil e a mãe dele, eu não sei com que cabeça, mas essa mulher sofreu tanto no parto que ela decidiu batizar o filho com o nome do sofrimento que ela passou. Então ela colocou o nome dele de Jabes, que significa sofrimento, e ela explicou: vou colocar esse nome desse menino porque ele nasceu me trazendo muitas dores. Aí você imagina, né? Está numa reunião assim, está conosco o irmão Antônio, o irmão José, o irmão Sofrimento, todo mundo para saber que nome é esse? É uma brincadeira? Não, era o nome dele. Quando falava o nome dele, que para nós veio em hebraico, veio Jabes ou Jabes, mas é traduzido como aquele que causa dores. Então, quando ele brincava com os colegas, quando ele corria pelas ruas da sua cidade e um amiguinho o chamava pelo nome, esse nome sempre fazia ele lembrar: eu quase matei minha mãe quando nasci. Por que colocar um nome tão difícil numa criança? Há o caso também na Bíblia de Rebeca, que só teve 2 filhos, ela teve José, e quando ela estava para ter o seu segundo bebê, ela estava morrendo, e aí ela botou o nome de Benoni, que também é um nome que fala de sofrimento. E aí o pai Jacó falou: não, vamos mudar isso, vamos mudar agora. E colocou o nome dele de Benjamim, mudando a história. Por quê? Porque diferente da nossa época, da nossa geração, que coloca nome nos filhos por causa de uma atriz de novela, por causa de um ator em evidência, aí não é nem o nome do ator, é o nome do personagem que vai passar daqui a umas semanas quando a novela terminar, às vezes nem sabe o significado, não é? Há nomes bíblicos, irmãos, que nem a gente aconselha a colocar, porque eles têm um significado difícil. Não sei se tem alguma Mara aqui. Tem alguma Mara? Não, tem nenhuma Mara? Não, mas Mara significa amargura. Então, por mais que você simpatize com o nome, mas você sabe que toda vez que alguém fala Mara, está chamando amargura, então não cai bem. Põe outros nomes. Não é? Mas já vê o significado do nome antes de você colocar no seu filho que está nascendo, que te custou tanto, que é um presente de Deus. Então coloque o nome, vai lá ver o significado. Tem tantos sites hoje que facilitam nisso. E esse rapaz nasceu com um estigma, com um nome que significava sofrimento. Mas é linda a história dele, porque esse capítulo que está no livro de Crônicas, primeiro livro das Crônicas, é um livro inteiro falando sobre genealogia, vai até Adão. E os capítulos falam sobre isso. Então não é um livro agradável de se ler, porque são nomes que você não conhece. Vou ler só o primeiro versículo para você ver. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur, Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, Jaate gerou Almai e Laade. Estes são das famílias dos Zoratitas. E aí vem os próximos: Etan, Jeziel, Isma, Idbas. São nomes de pessoas que foram registradas para que se chegasse até onde o escritor queria chegar. Aí você vai lendo os versículos. Quando chega no versículo 9, o escritor interrompe aquele estilo de registro, de narrativa, e ele muda completamente. Diz assim no versículo 9: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes. Vou ler no texto que está aqui para você acompanhar na mesma pegada que nós. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Podia botar meu nome no garoto, né? Botou Jabes. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, diz o texto, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo e fizeres com que do mal eu não seja aflito, e Deus lhe
concedeu o que lhe tinha pedido. É uma oração de 4 linhas, mas é uma oração poderosa que virou um livro do pastor Bruce Wilkinson, que é a oração de Jabes, que a gente recomenda que se leia, e alguma coisa que você vai ouvir aqui ainda está na minha mente por conta do livro que eu li há muitos anos atrás, quando ele foi lançado. Mas é interessante que esse homem, independentemente da carga que recebeu, do rótulo que lhe colocaram com o nome que ele carregava, que tinha um significado muito ruim, esse homem decidiu fazer uma oração que mudou a vida dele e que ficou de exemplo para nós. Às vezes a gente carrega um rótulo por conta de uma situação que viveu no passado, e a gente vai arrastando isso para o presente e vai levar isso para o futuro, quando o Jabes está ensinando que você pode terminar. Ontem estávamos conversando com alguém que disse assim: na minha família, todas as tias se separaram. Até que alguém vem e não vai acontecer comigo. Eu conheço uma família amiga aqui da igreja, em que são 9 irmãos, 8 se separaram. E ele disse assim: eu não vou me separar, eu vou quebrar isso na minha família. E quebrou. Como Jabes, que determinou: não, eu vou mudar a minha sorte, independentemente do meu nome, que me traz uma carga negativa. Às vezes o rótulo que colocaram em você é divórcio. Todo mundo, quando olha para você, se lembra disso. É um divorciado, porque na sua família ninguém se divorciou. Ou é porque teve um vício que te atormentou por anos, e aí esse é o rótulo que colocaram. Ou então uma falência. Aquele é o cara que faliu, que eu te falei, ele que faliu, que tinha uma firma, tinha vários pontos, várias filiais, e ele faliu, e a falência se transforma numa marca na sua vida. Então isso pode descrever seu passado, mas não define o seu futuro. Alguém diz amém? Amém. Então, quem sabe essa manhã você arrastou até aqui, o dia de hoje, você arrastou um rótulo negativo, e essa é a manhã para, ao redor da mesa do Senhor, você dizer definitivamente: terminou aqui. Os discípulos de Jesus, irmãos, quando a gente lê o histórico deles, nenhum de nós convocaria aqueles 12 para serem discípulos. Nenhum pastor gostaria de ter aqueles homens como membros da sua igreja. Então Jesus não buscou gente pronta, ele buscou material difícil, mas foi trabalhando. Num que era impetuoso, no outro que tinha uma negação sempre para oferecer, o outro que duvidava de tudo. O Senhor trouxe essas pessoas, como nós, com problemas como nós temos, e ele foi trabalhando, e eles se assentaram à mesa do Senhor e fizeram um trabalho magnífico depois que foram trabalhados pelo Senhor. Então, me faça um favor, diga para alguém perto de você assim: tem jeito para você, tem jeito para você. A oração de Jabes, de 4 linhas, é muito simples. Deixa eu sintetizar aqui. A primeira frase que ele diz assim: quem dera me abençoasse. A Bíblia diz que ele fez a oração não para Buda, nem para Maomé, nem para Confúcio, nem para Anastácia. Ele fez a oração para alguém que podia ouvir. O livro de Salmos diz assim: são deuses que têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam, que são deuses a quem você recorre, no Salmo 115, mas eles não podem te responder. Ele não clamou para nenhum desses, ele clamou para o Deus de Israel, o Deus que ele tinha referência. Abriu o mar, trouxe as pragas, acabou com o Egito, e mandou codornizes, e fez tanta coisa. Então ele se dirigiu a quem podia responder. Diz o texto, ele invocou o Deus de Israel. E qual foi a oração dele? A primeira: que o Senhor me abençoe muitíssimo. Muitíssimo, é diferente de que o Senhor me abençoe. Muitas vezes nossas orações são genéricas. Senhor, abençoe a igreja Oásis. Amém. Mas nosso Deus não é o Deus que amaldiçoa. Então, quando você pede: Senhor, abençoa a Oásis, ele diz: sim, mas de que modo você quer? Como você quer que eu te abençoe? O Senhor quer orações específicas. O caso de Bartimeu clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, o Senhor mandou parar e trouxe o cego. E quem é cego e está pedindo ajuda, claro que o maior pedido é que veja, é que ganhe a visão de volta. Mas o Senhor não tomou isso como algo já absoluto. Ele perguntou para Bartimeu: o que você quer de mim?
seja específica. Aí Bartimeu falou, eu quero ver. Falei, então veja, tua fé te salvou. Ele quer que você seja específico e não genérico na oração que você faz. Abençoa a minha família. Como você quer? Abrindo uma porta de emprego, dando uma casa maior. Que sejamos específicos como Jabe. Jabe diz, Senhor, que me abençoes muitíssimo. Isso diz, além da marca, além do normal, além do que eu tenho recebido. E que bom saber que Deus não se aborrece quando você ora pedindo mais a Deus. Deus nos chamou para grandes coisas. Ele nos deu uma grande comissão. O nome dele é um nome grande. Então, quando Deus ouve alguém orando, ele espera que esse filho, vendo a grandeza do pai, ore pedindo coisas grandes, como Jabes orou. Senhor, que me abençoes muitíssimo, no superlativo. Não é qualquer coisinha. Aí você está precisando de um emprego, está desempregado, Senhor, abre uma portinha, qualquer coisa. Aí te arranjam para ser porteiro de cemitério. Aí quando alguém pergunta, e aí você está trabalhando? Até estou. O que você está fazendo? Aí fica sem graça de dizer, irmão. Quem pediu qualquer coisinha? Foi você. Deus não queria te dar qualquer coisinha. Se você olha para você mesmo, você vai achar que não merece, e não merece. Mas você não pede a Deus pelo que você merece, você pede a Deus pelo que Deus tem no armário dele. É por isso que Paulo escreveu, o meu Deus suprirá cada uma das vossas necessidades, baseado nas riquezas dele em glória por Cristo Jesus. Não é assim de acordo com o que você tem, é de acordo com o que ele tem para depositar na sua vida. Porque senão você não merece nada. Você diz, Senhor, eu sei que não mereço. Esse é o tipo de oração que pode até parecer que honra a Deus por causa de uma pseudo-humildade, mas não honra, irmãos. Deus sabe o que você é, Deus sabe quem você é. A gente tinha uma amiga que ela orava, Senhor, eu sou pó, eu sou cinza em pó. Tadinha, na simplicidade ela fala, Senhor, tu sabes que eu sou cinza em pó. Não sei nem se tem outro estado de cinza, né? Mas ele fala, eu sou cinza. Irmão, é assim, eu não sou nada e do nada ainda fui triturado. Mas é assim, como se isso comovesse. Isso a gente faz com o prefeito, faz com a mãe, faz com alguém que a gente quer alguma coisa. Com Deus você não precisa dizer, Senhor, eu sou miserável, eu não te mereço nada. Ele sabe disso tudo, então vai direto ao assunto. Olha a oração do cara, 4 linhas. A primeira, Senhor, eu quero que me abençoe muitíssimo. Eu quero além da expectativa. Eu quero receber mais do que eu tenho recebido. Em vez de hoje você continuar orando aquela oraçãozinha, Senhor, qualquer portinha, abre um empreguinho, Senhor, eu quero um emprego digno. Senhor, que glorifica o teu nome. E ele não vai te dar pelo que você é. A gente tinha um rapaz na nossa igreja e ele não falava inglês. E aí nós estávamos orando com ele, porque ele não tinha emprego, e nós oramos por ele. E aí tinha um rapaz na igreja que era gerente de um condomínio. E lá nos Estados Unidos, os gerentes de condomínio ganham o apartamento, mais o salário. Então ele tinha um apartamento, tinha um salário, e ele ia sair daquela posição. E ele tinha que apresentar alguém. E aí nós oramos, Senhor, dá alguma coisa para o fulano. E aí ele diz assim, pastor, mas eu não falo inglês. Como é que eu vou ser gerente de prédio? Eu falei, rapaz, Deus é Deus. E eu não tenho documento, Deus é Deus. E ele ficava dizendo o que ele não tinha. Como às vezes a gente faz para Deus, Senhor, sabe que eu não tenho isso, sabe que eu não tenho isso. E você acha que Deus não sabe? E aí ele foi para a entrevista, irmãos, ele orando para que a mulher não perguntasse coisas porque ele não ia saber responder, porque ele não ia entender o inglês. A mulher que foi entrevistá-lo, confiando no testemunho do que estava lá, experiente, que estava saindo, só perguntou assim para o rapaz que estava saindo, você recomenda ele então? Recomenda. Ah, então tá bom. Então você já deve ter explicado tudo para ele. Ele falou, já expliquei tudo para ele, como é que faz. Você disse, então vamos economizar nosso tempo. E aí preenche aqui os documentos e tal. E ele não fez entrevista. E depois ele veio contar, pastor, eu peguei um emprego. Eu falei, agora se vira para aprender inglês, porque você vai ter que se comunicar com as pessoas. Porque o salário você ganhou, o apartamento você ganhou, agora vai dar conta de cumprir o que esperam de você. Mas ele não merecia, irmãos. O infeliz não merecia nada. Você não merece, mas não diga isso para Deus, Senhor, tu sabes que eu não mereço. Ele já sabe, pula essa parte, vai para o estilo de Jabes, Senhor, que me abençoes muitíssimo. Está andando a pé? Ah, Senhor, pelo menos uma bicicleta. Aí amanhã, cheguei atrasado que a bicicleta furou o pneu, que não sei o que, pastor, vou roubar a bicicleta. Irmão, dá mais trabalho pedir um carro do que uma bicicleta? Ou numa mesma frase você pede?
até menor, né? Carro tem é de sílabo e bicicleta é polissílabo. Então você diz, Senhor, me dá uma bicicleta, Senhor, me dá um carro, é mais rápido. Então aprenda com Jabes a pedir a Deus o que você precisa, mas no nível de Deus e não no seu nível. Diga, Senhor, que me abençoes muitíssimo. Repita isso comigo. Que me abençoes muitíssimo. O texto continua. E meus termos amplificares, em outras versões diz que estenda as minhas fronteiras. Você tem fronteiras imaginárias, irmãos, elas estão aí. O lugar onde você mora, o conhecimento que você tem, a rede de amizades que você possui e que você às vezes acha que só aquilo ali. Você acha que Deus tem alguém famoso, rico, poderoso, que Ele pode anexar na sua listinha resumida de gente amiga? Você acha que Deus pode fazer isso? Neemias era um desconhecido, irmãos. Aí ganhou o emprego de trabalhar como copeiro, homem de confiança. O imperador está ali recebendo pessoas, decidindo situações, gerenciando uma nação, um império inteiro. Quem é o cara mais importante no reino depois dele? A esposa do rei, que está ali do lado do imperador, e do outro lado, o copeiro. O cara que impedia o imperador de ser envenenado. Chegou o vinho dele, Neemias provava, não está envenenado não, o imperador pode tomar. E ali começavam as conversas. Eu imagino o imperador conversando, Neemias, o que tu acha disso? E tal, ele foi ganhando intimidade. O dia que ele recebeu a notícia que Jerusalém estava mal, os muros quebrados, as portas queimadas, ele tinha intimidade. Na listinha dele de amizades, ele tinha um imperador e ele orou ao Senhor, foi no imperador, falou, o que está vendo que você está triste? Você nunca fica triste? Não, que a terra dos meus pais está lá, tá difícil, a situação está difícil, tudo queimado. O que você precisa? Eu preciso de autorização sua para ir. Tudo bem, autorização eu dou, mas eu não posso ir duro. Eu preciso levar gente comigo para trabalhar. Tá bom, eu libero, mas eu também preciso de dinheiro. Eu preciso de madeira da sua floresta. Ele tinha intimidade com o imperador, porque Deus colocou na lista dele, Deus ampliou o território dele e colocou gente importante. Você acha que é só essas pessoas que você conhece que Deus pode usar? Quando você ora como Jabes e diz, Senhor, amplia os meus termos, estende as minhas fronteiras. É por isso que nós estamos saindo daqui, irmãos. Amém. Ou você nunca ouviu alguém dizer, mas vocês estão muito novinhos para estar pensando em ir para um outro lugar. E você vai conhecer pastores e igrejas que estão há 50 anos no mesmo lugar, irmão. E que se você disser assim, vocês não acham que podia sair? Então, rapaz, não é assim não, não é assim não. É porque estão confiando na tesouraria deles, estão confiando nos limites deles. Quando você fala com o Senhor, que é grande, que é poderoso, e você diz, amplie as minhas fronteiras, Deus quer estender. Oh, o apartamentinho que eu moro, e agora veio uma criança, e você mora num kitnet, e aí como é que vai se virar? Amplie as minhas fronteiras. Aí em vez de nascer um, nasceu trigêmeos. Aí você, Senhor, amplia mais as minhas fronteiras. Ou você acha que Deus gosta de ver você no sufoco apertadinho daquele apartamentinho que só pode andar numa direção, para fazer volta tem que fazer assim, não dá para andar para um lado e para o outro. Não, Deus quer ampliar as suas fronteiras e Ele sabe como fazer isso. Deus sabe como fazer isso. Se você souber orar como Jabes orou, que expandas o meu território, que me abençoes muitíssimo e os meus termos amplifiques. E a oração continua. E a tua mão for comigo. Ele sabia o que isso significava, irmãos. Às vezes, na caminhada, pode ser que você esteja aqui assim hoje, na caminhada você vai ficando lento, se arrastando, e o que a mão de Deus faz? Ela chega e te empurra, vamos meu filho, vamos, vai te empurrando para frente. Mas tem dia que você está muito adiantadinho, a mão do Senhor te segura e mais devagar, vai devagar. E tem dia que você está muito alegre, muito exaltado, você se acha o cara, você se acha a última bolacha do pacote. Aí o Senhor vai com a mão dele aí, diminui. Aí vai te ensinando a cantar como João Batista, né? Que ele cresça e eu diminua. Aí ele vai te ensinando. E tem dia que você está tão para
para baixo, que aí o Senhor vai e te levanta, Ele com a mão dele. A mão do Senhor empurra para frente quando a gente está lento, puxa para trás quando a gente está correndo, nos abate quando estamos orgulhosos e nos levanta quando nós estamos caindo. Por isso que Jabes orou, e que a tua mão seja comigo. Ele não disse, eu quero as bênçãos das tuas mãos. Às vezes a gente só se apega a isso, querer o que Deus tem nas mãos. Não, queira a mão dele operando na sua vida, te empurrando para o caminho certo, te mostrando o lugar para ir, te afastando de gente ruim, te aproximando de gente boa. É a mão do Senhor. Jabes falou sobre isso. E a última frase, ele disse, que me preserves do mal. Naquela versão diz, e se fizeres que do mal eu não seja afligido. Há alguém que quer o nosso mal o tempo inteiro, irmãos. É o trabalho dele. Minha filha, quando era pequena, orava para o inimigo se arrepender e deixar de ser ruim. E toda vez que ela fazia assim, mas você não diz lá no púlpito que Deus pode perdoar qualquer um? Eu falei, pode, mas ele não quer perdão. Então a gente tem que orar mais forte, Pai. Mas não tem, parece que não funcionou, irmão, não funcionou. O diabo continua ruim fazendo mal. É o papel dele. Agora você não pode viver pensando da onde o mal vai vir. Você tem um Deus que te protege, que colocou anjos para proteger você, que diz no texto da palavra, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Respinga em nós, irmãos, mas a gente está protegido pelo Senhor. A gente vive numa cidade correndo no meio de bala perdida, e as balas não nos acham. Minha mãe, quando ainda estava viva e ainda conseguia raciocinar, ela dizia assim, meu filho, eu vi uns negócios na linha amarela, o pessoal jogado no chão, você não passa naquela pista não, né, meu filho? Eu disse, foi, mãe, interessante, eu nem respondia. Ela falou, e tem uma outra vermelha lá, coisa pior ainda, é longe de onde você mora. Eu falei, mãe, é lá do outro lado. Porque se eu dissesse a ela nem dormiria, irmãos. A gente vive no meio das linhas vermelhas e amarelas, caminhando por aí, passou uma, passou outra, não é? A gente tinha um carro blindado, desde que voltamos ao Brasil, os carros todos eram blindados. Agora não é. A Ângela diz, a gente parece estar num aquário, não é? Porque antigamente a gente tinha uma leve impressão de segurança por causa dos vidros que aguentavam até tiro de fuzil. Agora, agora qualquer soco quebra. Então a gente está se acostumando a andar num carro diferente e que não é blindado. Mas não há vidro blindado que te proteja numa cidade como essa. De vez em quando a gente tem notícia aí de gente que tem carros com seguranças e que foram alvejados e morreram. Então vivemos no meio do perigo. Qual é a nossa garantia? É essa oração que Jabes ensinou, que o mal não me aflija, que do mal eu não seja afligido. Deus providenciou para que a gente seja guardado nele. E essa oração de Jabes traz lições para nós, e eu quero concluir falando das lições que essa oração deixa para nós. A primeira delas, Deus ama ter contato com seus filhos. Qual é a maneira mais simples de você fazer contato com seu pai? Falando, orando. Quando você amanhece, irmão, enquanto você dorme, tem um Deus que protege para que o inimigo não ataque a sua mente, não te promova pesadelos. Ele guarda você durante a noite. Bandido quer passar, ele fala, dessa casa não. E aí pesadelo quer chegar, o senhor fala, nele não. Guarda você, aí você amanhece. Esse Deus que te protegeu a noite inteira, está debruçado lá de cima, te olhando. E quando você acorda, ele faz como uma mãe que vê um bebezinho acordando. É coisa linda quando o bebê está acordando, não é? Vê você acordando. Aí Deus fala, protegi ele a noite inteira. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Aí você acorda e não menciona, nem sequer diz, obrigado, Senhor, pela noite de sono. Obrigado porque estou acordando e milhões não acordaram. Obrigado porque eu estou salvo. Obrigado porque eu estou perdoado. Obrigado porque hoje tem Santa Ceia, eu vou participar, eu estou de pé. Obrigado porque eu tenho uma igreja para ir. Aí olhou para o lado, tem uma esposa, pode não estar muito bonita porque ela está acordando ainda, mas eu tenho uma esposa, assim, tem tanta gente desamparada, tanta gente sozinha. Eu tenho uma casa, olhou para cima, tem um teto. Senhor, pode estar até com infiltração, mas você olha e fala, mas eu tenho um teto, Senhor, para me proteger. Há tantas razões para você honrar o Deus que está vendo você acordar, mas você já acorda pensando nas atividades do dia a dia e não fala com esse Deus que ama ter contato com os filhos.
Quando a gente vai num hospital, você vai achar, ou num asilo, o asilo é mais apropriado ainda para essa ilustração. Você vai num asilo, chega lá, tem gente rica que está lá e se bancando, que teve renda para se manter ali, mas quando você vai perguntar qual é a tristeza dele, não, que meus filhos não vêm aqui há anos. Meus netos não passam aqui para me ver. A pessoa sente falta do contato com os filhos. Imagina Deus. Ele quer que você use a oração que Ele inventou. A oração, irmãos, é a arma mais poderosa. Qualquer míssil que os países ricos têm, tem uma certa distância que ele alcança. Depende de pessoas para manusear. Depende de uma máquina para carregar. A oração, onde você estiver, no fundo de um peixe, dentro do mar, ou no palácio, ou numa masmorra, você abre a boca, não dá para abrir a boca, você abre o pensamento e fala com Deus. Pode ter teto de chumbo, pode ter tempo fechado, pode ter nuvem grossa, pode ter demônio nos ares, a oração vaza tudo, passa e Ele ouve. Quanto tempo depois Ele ouve? Na hora, tempo real. Só Deus para inventar um canal desse. Ele quer que você fale com Ele. Nós falamos aqui no primeiro culto, quando o Senhor criou o homem, e o Senhor criou o homem e falava com ele, o Adão que nasceu espiritual primeiro, o Senhor falava com ele, o Senhor disse, o dia que você tocar nessa árvore, você morre. E o dia ele tocou na árvore, aí você pergunta, ele morreu ou não morreu? Morreu? Espiritualmente ele morreu. Tanto morreu que o Senhor apareceu para falar. Por que o Senhor não continuou falando com ele, mandando mensagem diretamente para o coração dele? Porque ele perdeu o Wi-Fi, ele morreu. Espiritualmente ele perdeu a conexão com Deus. Aí Deus veio no jardim para falar com ele. Adão, cadê você? Era Deus falando assim, Adão, perdi seu sinal, meu filho. Eu não te achei. Eu estou mandando recado e você não responde. Tive que vir falar, e pela primeira vez Adão ouviu a voz de Deus audível nos ouvidos carnais, porque os espirituais já estavam emudecidos. Deus ama ter contato. Se Ele não consegue de um jeito, Ele vai atrás de você de outro. Mas Ele foi no jardim falar com Adão para dizer, o que você fez? Deus continua querendo contato com os seus filhos, e Ele espera que você faça o contato em prioridade. De manhã cedo, antes de falar com qualquer pessoa, eu falo isso para todo mundo que pede algum conselho. Eu digo, amanhecer, vá no banheiro correndo que você precisa, que a bexiga está cheia, esvazia e volta e cai de joelhos, 3 minutos que sejam, e agradece a Deus, entrega o dia, consagra o seu dia ao Senhor, porque Deus está esperando um contato com você desde a noite anterior. Deus ama ter contato com os seus filhos. Qual foi a última vez que você fez contato? Hoje, amém? Deus é tão clínico nisso, tão cirúrgico. Lembra a minha experiência quando eu fazia faculdade de psicologia lá nos Estados Unidos e decidi fechar e fiquei andando pelos corredores da faculdade dizendo, eu acho que vou trancar a matrícula. Aí vinha um recado assim, precisa de aconselhamento? Fale com a conselheira April. Aí eu fui lá. Ela me atendeu. Eu não disse, eu sou um pastor, era uma escola secular. Aí eu cheguei lá, ela disse assim, o que está vendo? Eu falei, eu estou pensando em trancar a matrícula. Essa mulher do nada assim, do nada não, né? Do céu. Ela vai e me pergunta assim, você perguntou a Deus se devia entrar aqui quando começou? Se matriculou? Eu falei, perguntei. Falou, e você perguntou a ele agora se é para sair? Eu falei, não perguntei. Ela falou, que vergonha. Que vergonha. E eu fiquei assim, então, que informação ela tem? Da onde ela está? Era Deus, irmãos, tentando manter contato comigo. Eu não estava pedindo direção a Deus para aquilo. E na hora que eu saí, ela não falou mais nada, ela só meteu a mão numa lata que ela tinha assim, tirou uma pedra e me deu, falou, leva isso para você. Aí eu levei, era um versículo de Pedro 5:7 ou 5:8, que diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus mandando o recado. Deus, mas você esqueceu, eu estou te avisando, eu tenho cuidado de você, eu estou tomando conta da sua vida. Deus ama ter contato com os seus filhos. Que mais a oração de Jabes nos ensina? Que Deus não despreza a nossa dor. A dor que você passou, o abuso que você sofreu, a expulsão de casa que fizeram com você, o pai que te desprezou, o que você tenha vivido, o divórcio na sua vida, a falência, o vício, o que quer que seja que você tenha passado e que rotulou você para que você carregasse isso, Deus não despreza, ao contrário, Ele vai usar para a glória do nome dEle. Ele quer fazer de você um testemunho bonito.
Então essa luta que você enfrentou, essa marca que você tem, Ele quer tirar de você para que se transforme num testemunho em que você possa dizer: eu sofria disso, mas Deus me guardou. Quanta gente aqui, quanto testemunho nós temos aqui, de gente que passou por ex não sei o que, e se livrou porque Deus ajudou, Deus abençoou e hoje está contando como testemunho. Deus não despreza a nossa dor. Que rótulo você carrega hoje? Sofrimento, divórcio, depressão? Isso pode descrever seu passado, meu irmão, mas não define o seu futuro. É verdade, aleluia. Seu futuro está nas mãos do Senhor. Aquela canção, essa tem 50 anos, que diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está na mão de quem? Da cartomante? Nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Dá um aplauso para Ele está cuidando de você. Quem mais teria condições de carregar o nosso futuro na mão, irmão? Quem mais? E Ele é tão poderoso que Ele limpa o seu passado, trabalha o seu presente e cuida do seu futuro. Às vezes você faz uma leitura da sua vida até agora e diz assim: não foi nada muito relevante, não foi nada muito digno, não foi pior do que Jabes, que já nasceu quase matando a mãe e carregou isso como um carimbo na vida dele. Mas essa é uma manhã para você dizer: eu estou mudando de história, eu entreguei meu futuro na mão do Senhor, eu pedi a Ele que me abençoasse muitíssimo, e Ele pode. Eu pedi a Ele que me livrasse do mal, Ele pode. Que Ele alargue meu território e que Ele faça tudo isso na vida dele, na minha vida, com a mão dele, e eu estou na mão de alguém que pode cuidar de mim. Você não está na mão de qualquer um. Se você está na mão de um partido, você está mal, porque se o partido não vencer as eleições, você fica no sal. Agora, quando você está na mão do Senhor, não importa quem esteja no comando, você está abençoado. Terceira e última lição para a gente ir para a Santa Comunhão: Deus responde nossas orações. Você crê nisso? Jabes não queria apenas as bênçãos do Senhor, ele queria o abençoador, e isso aqui é muito importante. Às vezes você tem uma relação com o Senhor em que você só o procura quando você precisa de um favor. Você não quer o abençoador, você quer a bênção dele. E esse não é o relacionamento que o Senhor quer com seus filhos. Ele não quer que sejamos filhos que só aparecem na presença dele para pedir ajuda quando estão precisando. Ele não se nega quando você precisa e vai na presença dele, mas ele espera que você volte também quando receba, para agradecer. Ingratidão machuca tanto a gente, irmãos. E como é que você acha que fica o coração de Deus quando a gente não agradece pelo que Ele faz? Fazer pedido a gente sabe, a gente vem na consagração, a gente põe no mural de oração, mas raramente a gente faz agradecimentos. Às vezes, em raros cultos aqui, a gente pergunta: alguém tem uma bênção? Às vezes eu faço isso na reunião de sexta-feira. Alguém tem uma bênção para contar? Irmãos, é uma luta para aparecer alguém para levantar a mão. Eu sempre falo: será que Deus não está fazendo nada na sua casa? Não apareceu por lá? Não respondeu uma oração? Se respondeu, por que não agradecê-lo? Disse o salmista assim: que darei ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e anunciarei as suas maravilhas no meio do seu povo. Não é só tomar o cálice da salvação, não, é contar o que ele tem feito, porque desgraça todo dia tem alguém contando, irmão. A coisa está feia, a coisa está, aí vai piorar. Meu Jesus, pastor, ora por mim, estou numa luta, o vizinho, o patrão, não sei o que. E bênção, tem alguma? Tem alguma para você compartilhar? Deus responde nossas orações, e Ele espera que nós o vejamos não apenas como alguém que nos dá bênçãos, mas que nos apeguemos a Ele também como alguém que nós amamos e com quem queremos ter relacionamento. Jabes pediu ao Senhor, aquele que pode ouvir e pode responder. Você tem falado com Deus que responde? Deus tem respondido suas orações?
Quem sabe hoje você está meio empalidecido na sua fé, e aí hoje você não está acreditando nada. Tem isso, irmão? Tem crente que tem dia que tem isso também? Que se você disser assim, irmão, queria te pedir oração, hoje não me pede nada, irmão. Hoje eu não estou bom, hoje eu não estou crendo em nada. Tem os dias que a gente acha que Deus está distante. E esses dias são bíblicos. A palavra de Deus diz, Paulo escrevendo, que a gente deve vestir a armadura para estar firme no dia mau quando ele chegar. Tem os dias maus. Jesus foi tão sério nesse assunto que ele disse assim, basta a cada dia o seu mal. Por isso que você tem que resolver a segunda-feira na segunda. Você não pode levar para a terça o mal da segunda. Você tem que clamar ao Senhor e entregar o mal da segunda que veio sobre sua vida nas mãos do Senhor. Porque se você juntar o mal da segunda com a terça, você infarta. E tem gente que vai juntando, e vai juntando, e vai juntando. O coração vai se enchendo, e não lança nos pés do Senhor, não entrega o mal que sofreu, e vai retendo, e vai azedando, e vai ficando ácido, vai ficando tóxico, e aí onde ele passa as pessoas sentam, ele não está bem, meu Deus do céu, a coisa está ruim. E aí vai piorando, e piorando, e aí se não infartar, explode. E aí vai explodir, machucar pessoas. O que você tem que fazer? A receita de Jabes, se você sabe que tem um Deus que responde, porque ele clamou o Deus de Israel, que é o mesmo Deus nosso, fale com o Senhor na segunda-feira, é que eu não tive tempo ontem. Aí acumulou. A coisa mais importante que você tem para fazer no seu dia, irmãos, é afinar sua orquestra com Deus. De manhã cedo, 5 minutos. Se você começa orando 5 minutos de manhã, daqui a pouco esses 5 minutos vão crescendo, que eles vão ficando tão deliciosos, e vai crescendo, daqui a pouco você está falando em línguas, e chorando, e se edificando. Eu vou ficar mais um tempo aqui. Aí vai ficando, buscando, daqui a pouco você já aprende a ligar um sonzinho, um instrumental de louvor, para criar um ambiente, o que Deus quer. Deus não quer aquela coisa seca que você faz só, Senhor, vou te dar a lista aqui. Aí no dia seguinte, porque está tão cansado de Senhor, é a mesma lista de ontem, para economizar tempo. Não, Deus quer que você venha e que gaste tempo com Ele, porque Ele tem prazer em responder orações. Vou terminar citando Jeremias 33:3, que você conhece, que diz, clama a mim e responder-te-ei. Olha a promessa dele, e te mostrarei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Você pode ficar de pé? O nosso Deus quer te mostrar coisas grandes e firmes que você não sabe. Tem um emprego grande e firme, não é essa coisa solta que você está trabalhando. Eu não sei, o patrão todo dia diz que vai mandar um embora, o patrão todo dia diz que vai fechar a firma. Isso não é firme, irmão. Você está numa firma, firmado no Senhor, um emprego que Ele te deu, e você diz, isso foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Coisas grandes e firmes, casamentos firmes, grandes e firmes, famílias grandes e firmes, ministérios grandes e firmes. Como é que isso vem? Clama a mim, e eu vou te responder e te mostrar coisas grandes e firmes que você não sabe. Diz para seu vizinho assim, você não imagina o que Deus tem para você. Você não imagina. Você não imagina. Diga para outro que está esperando mais uma confirmação. Diga para mais alguém, você não imagina o que Deus tem para você. Amém. Como precisamos aprender essa lição esta manhã, Senhor. Oração simples, Pai querido, aos olhos humanos, mas poderosa diante de Ti, Senhor. Que nós possamos aprender, Senhor Deus, com a palavra que acabamos de ouvir, Senhor Deus, sobre a oração de Jabes, buscando a Ti, porque só Tu, Deus, tem todo o poder e toda a autoridade para mudar qualquer tipo de situação, Senhor Deus. Seja ela a situação que for, Pai amado. Seja ele o problema que for, Deus, para Ti não é nada, Senhor. Seja de uma enfermidade, seja de um problema financeiro, seja de uma paz que falta, Senhor. Seja aquilo, Senhor Deus, que possa parecer demasiadamente grande para o homem, para Ti não é nada, Senhor.
Tu podes transformar, Tu podes trazer, Deus amado, à existência coisas que não existem. Aquilo que temos sonhado, aquilo que temos colocado diante de Ti, aquilo, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, que os nossos corações têm desejado, Pai querido, na Tua presença nós encontramos, Senhor Deus. Está tudo diante de Ti, Senhor. O homem não pode modificar nada, o homem não pode transformar nada, Senhor amado, sem que Tu permitas, Pai amado. Tu tens todo o poder e toda a autoridade, tudo está em Tuas mãos. Que nós possamos aprender com esta palavra, Senhor Deus, que chegou aos nossos corações essa manhã. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela maneira poderosa como Tu falasses comigo, Senhor Deus, através desta pregação, Pai amado. Tu sabes, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, aquilo que eu tenho colocado diante de Ti, Senhor. E eu sei, Senhor amado, que os Teus ouvidos estão inclinados ao meu clamor, ao clamor dos Teus filhos, ao clamor dos Teus justos, Pai querido, ao clamor dos justificados que estão aqui esta manhã diante de Ti, Senhor Deus. Tu ouves a nossa oração, Pai querido, e que ela, Senhor Deus, seja aroma agradável a Ti. Nós Te damos graças, no nome santo e poderoso do Teu Filho amado, Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu lugar. Queria convidar aqui aqueles que irão nos auxiliar na distribuição dos elementos. Mas antes eu gostaria de dividir com você alguma coisa que Deus colocou no meu coração como palavra. Eu estive prestando atenção quando o Senhor reúne os seus discípulos para a Santa Ceia, e fiquei imaginando o que nós podemos tirar daquilo que aconteceu naquele dia. O que nós podemos tirar como ensinamento e como lição. A primeira coisa que Jesus faz é pegar os seus 12 e isolá-los, tirá-los do meio da cidade, tirá-los do meio do tumulto e levar para um lugar onde só estavam eles. É exatamente isso que Deus está fazendo aqui nessa manhã, tirando a gente do tumulto que há do lado de fora, tirando a gente de todo aquele movimento que há do lado de fora, trazendo a gente aqui para dentro e tranquilizando os nossos corações com uma palavra que diz: busca a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Acalma teu coração nesse momento. Talvez você tenha deixado um problema do lado de fora, talvez você precise sair daqui sem nem almoçar na cantina para resolver um problema, mas acalma o seu coração nesse momento. O Senhor te tirou nessa manhã do meio do tumulto, do meio da pandemia, do meio do movimento forte, para te trazer para esse lugar, para acalmar o seu coração. Essa é a primeira lição que a gente tira esta manhã. Qual é a segunda lição que a gente pode tirar aqui esta manhã? O Senhor Jesus, Ele vai despedir Judas. Ele vai dizer para Judas: Judas, o que tens de fazer, vai e fazes logo. É uma decisão que a gente tem que tomar. Tirar da nossa vida aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor. Tirar da nossa vida aquilo que tem feito com que o pecado ele chegue até a nossa porta. Tirar da nossa vida aquilo que tem afastado as nossas vidas de uma comunhão com o Espírito Santo. Qual é a terceira coisa que a gente pode tomar como lição após pedir perdão a Deus por aquilo que temos feito, algo que não tem agradado a Ele? A terceira coisa que a gente deve fazer é o que faz João: reclinar no peito do Senhor, se aproximar dEle, buscar a Ele, se achegar a Ele, se ajeitar ao coração dEle, buscar o ombro dEle, buscar suas palavras, buscar seu aconchego, buscar sua direção, buscar sua orientação. E a quarta coisa que a gente pode tirar dessa passagem é que Jesus, Ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E a gente precisa aprender que não é sobre nós. A gente precisa aprender que não é sobre somente as nossas vidas. É sobre a vida do outro. É sobre a vida desse que está sentado ao seu lado.
É sobre a vida desse que divide o espaço aqui com você. É sobre a vida desse que é templo do Espírito Santo, assim como você. A gente dedicar tempo, a gente dedicar parte da nossa vida para que o nosso irmão, para que aquele que está sentado ao nosso lado seja abençoado. Lá em João ele vai finalizar dizendo: vocês devem amar uns aos outros, vocês devem estar junto um dos outros. Enquanto você recebe os elementos da ceia, você vai ter tempo de pensar nesses 4 movimentos. Deus te separou aqui. Deus quer que você deixe de lado aquilo que tem prejudicado a sua vida com Ele. Deus quer que você se achegue mais a Ele, como foi dito aqui essa manhã, nas nossas orações. E Deus quer que você se importe com aquele que está sentado ao seu lado. Vamos louvar ao Senhor enquanto nós recebemos os elementos da ceia. Me
Todos receberam? E assim como Paulo orienta, a gente espera um pelos outros. E aí ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, espontaneamente entregue por nós, Senhor. Por ter Ele ido, Senhor Deus, pagar um preço que nós não podíamos pagar. Por ter Ele ido, Senhor Deus, fazer algo que nós não podíamos. Homem nenhum, Senhor Deus. Nem os que foram antes dele, Pai querido, nem os que vieram depois dele, Senhor Deus, poderiam estar naquele lugar. Somente Ele, Pai querido, poderia ter entregue, Senhor Deus, a vida dele por nós. E nós queremos te agradecer pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus. Nós queremos te agradecer, Deus e Pai Todo-Poderoso, porque nele nós encontramos a salvação, Pai amado, e somente por Ele, Pai amado. Por isso, Senhor Deus, essa manhã, Senhor amado, nós comemos desse pão, Senhor amado, simbolizando o seu corpo, Pai querido. E fazemos isto, Senhor Deus, em memória dele, Pai. Nós te louvamos em nome do teu Filho amado Jesus, agora e para todos sempre, amém. Comamos todos do pão. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Tu és grandioso e poderoso, Senhor Deus. Tu és maravilhoso, Pai amado. Somente o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo poderia nos perdoar, Pai querido. E nós te agradecemos por isso, Pai amado. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. E é isso que nós estamos fazendo agora, Pai querido. Em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu sangue que foi derramado, Pai querido. Nos purificando, Senhor amado, nos justificando, nos tornando dignos, ó Deus amado, de estarmos aqui esta manhã diante de Ti, Senhor amado, diante da Tua pessoa, diante da Tua grandeza. Somente, Senhor Deus, o sangue derramado poderia perdoar os nossos pecados, Pai querido. O véu foi rasgado, Senhor amado. Nós essa manhã temos acesso diretamente a Ti para te agradecer e bendizer pelo sangue derramado na cruz, Pai querido. Nós te louvamos, nós te bendizemos. É um privilégio, Senhor amado, estar aqui esta manhã. É uma alegria estar aqui esta manhã, Pai amado. É momento ímpar, Pai querido, em que nós lembramos, Pai querido, trazemos à memória aquilo que foi feito por nós, Pai querido. Aquilo, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, que ninguém mais poderia fazer. E nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Filho na cruz do Calvário, pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, Senhor Deus. E por hoje, Senhor Deus, temos o privilégio de sermos chamados Teus filhos. Nós te louvamos, Pai querido, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Tomemos todos do cálice. Louve ao Senhor. Exalte ao Senhor com a sua voz. Dê a Ele um louvor espontâneo. Forme frases de amor ao Deus que te salvou. Forme frases de amor ao Deus que está contigo todo o tempo, que vela pelo teu sono, que quando acorda, Ele estará contigo, que quando você sai, Ele está contigo, durante o dia Ele está contigo, quando você volta, Ele está contigo. Louve ao Senhor, louve ao Senhor.
São momentos que poderiam estar mudando a nossa história. A gente acabou de cantar, a minha vida foi transformada. E se eu pedir para levantar a mão aqui, aqueles que tiveram suas vidas transformadas por Jesus, já tem gente levantando. E a gente levanta com um sorriso no rosto. Porque nada e ninguém pode fazer por minha vida e pela sua vida o que Jesus fez. Alguns conhecem o meu testemunho e sabem de onde Jesus me tirou. Hoje mesmo o Senhor me deu a oportunidade de estar conversando com alguns amigos. Marquinho estava lá e eu estava dizendo: Marquinho, os envelopes vinham na minha mão, era muito dinheiro. Mas ao mesmo tempo eu falei, era um saquetel furado, porque entrava por cima e saía por baixo, e assim a gente não sabia onde ia parar tanto dinheiro. Porque eu já conhecia aquele que salvou a minha alma, eu já conhecia aquele que tinha endireitado as minhas veredas. Mas um dia eu decidi andar por minhas próprias pernas. Foram os piores anos da minha vida. Talvez você esteja aqui essa manhã e esteja dizendo: pastor, eu não conheço esse Deus que você está falando. Eu não conheço esse Deus que Jabes orou. Eu não sei quem é esse Jesus que transforma vidas. Eu nem mesmo sei porque eu estou aqui. Deixa eu te falar porque você está aqui. Porque Ele marcou esse dia para você estar aqui. Ele decidiu que você estaria aqui. Ele decidiu que traria você essa manhã para você ouvir que existe um Deus que transforma vidas, transforma situações, faz a diferença. E eu quero abrir a oportunidade para que você levante a sua mão e diga que você quer conhecer esse Deus que transforma a vida, que você quer conhecer esse Deus que transforma situações. Eu vou te dar 30 segundos para você estar onde você estiver, levantando a sua mão e dizendo assim: pastor, eu estou numa situação, eu estou numa encruzilhada em que eu preciso conhecer esse Deus que transforma vidas, esse Deus que transforma situações, esse Deus que faz toda a diferença. Mas eu quero ir um pouco mais além. Talvez você esteja aqui esta manhã e você decidiu, por algum motivo que seja, andar com suas próprias pernas, se afastou dele, deixou de buscá-lo durante as madrugadas, deixou de entregar a Ele toda a sua situação, e você quer falar: pastor, é para mim, eu preciso voltar, eu preciso estar diante dele novamente. Ele tem me chamado de volta e eu tenho teimado, eu tenho insistido, mas eu creio que esta manhã Deus me preparou para estar voltando para Ele. Faça assim com a sua mão. Eu gostaria que a igreja fechasse seus olhos, faça a sua cabeça. Isso. Entre em oração. Há alguém aqui essa manhã que quer levantar a sua vida, a sua mão, para dizer: eu quero esse Deus que transforma a vida. Eu quero esse Deus que transforma situações. Faça assim com a sua mão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amado. Amém. Deus abençoe a sua vida. Isso, aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Continue em oração, igreja. Feche seus olhos, continue em oração. Há alguém que está querendo no seu coração levantar sua mão e dizer: eu quero retornar para Ele. Eu quero voltar. Eu quero voltar a orar. Eu quero voltar a ter a minha Bíblia sendo levada para a igreja. Eu quero voltar a ter comunhão com Ele. Eu quero voltar a estar diante dEle. Eu quero voltar a clamar a Ele. Alguém essa manhã, levante a sua mão. Não tenha vergonha.
está aqui essa manhã pode fazer nada por você. Ninguém que está aqui essa manhã pode trazer você de volta. Ninguém que está aqui essa manhã pode transformar o seu espírito. Ninguém que está aqui essa manhã pode resolver a sua situação. Talvez você não possa sair daqui essa manhã sem voltar para Ele. Talvez você não possa sair daqui essa manhã sem dizer para Ele: Senhor, eu retorno. A gente não está falando de você ser um super crente, a gente está falando de você dar o primeiro passo. Alguém aqui essa manhã que diz: eu quero voltar para Jesus, levante a sua mão. Vem aqui na frente, querida, a gente quer orar por você. Enquanto eu oro por ela, você tem a oportunidade de estar aqui na frente. Depois que nós orarmos por ela, nós vamos encerrar o culto. Senhor Deus, de não ter dormido nem a noite, Senhor Deus, para estar aqui, Pai querido. Tão grande era a vontade dela de estar aqui, Senhor Deus. Tão grande era o desejo dela de estar aqui, Senhor amado. Esse é o movimento do Teu Espírito na vida dela, Pai querido. Vem transformá-la, Senhor Deus. Vem, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, plantar no coração dela a Tua vontade. Vem, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, tirar os pensamentos que não pertencem a Ti, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor amado, faça nela morada, faça dela um templo, Pai querido. Que a voz, ó Deus e Pai, que chegue ao seu coração seja somente a Tua. Que os pensamentos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, a partir de agora sejam somente os Teus, Pai querido. Endireita-lhe as veredas, Pai querido. Endireita-lhe os caminhos, Pai. Tira toda a preocupação, Senhor Deus. Tira toda a ansiedade. Que ela possa entender, Senhor, que Tu és um Deus que traz ela esta manhã para transformar, para mudar a sua vida. Que ela seja agora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, transformada em todos os sentidos, Pai querido. Na sua fala, no seu olhar, no seu ouvir, no seu tocar, no seu sentir. Em nome de Jesus, Pai querido. Em nome de Jesus. Seja ela abençoada por Ti, Pai querido. Que todas as dificuldades, Pai querido, venham, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, a ter a Tua resposta, a ter a Tua solução. Pai querido, ela seja abençoada esta manhã por Ti, Pai querido. Amém. Nós cremos, ó Deus. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo e poderoso nome, Pai querido, pela festa que há no céu, por esta vida, Senhor Deus, que busca a Ti esta manhã e é transformada por Ti. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Não há nada melhor, Senhor Deus, na vida daquele que Te segue do que ver uma vida que se arrepende diante de Ti, Senhor. Não há nada melhor, Senhor Deus, na vida daquele que sobe para pregar a Tua palavra, de ver, Senhor Deus, pessoas se entregando a Ti, Pai querido. Não há preço para isso, Senhor Deus. Os tesouros do mundo, Senhor Deus, não podem pagar, Senhor Deus, uma vida que é escrita no livro da vida. E nós queremos Te agradecer por esta manhã, por tudo aquilo que Tu fizeste, pela palavra que nos alimentou, Senhor Deus, pelos louvores que chegaram ao trono da Tua glória, por esta vida, Senhor Deus, que se colocou diante de Ti, por estarmos contigo, Senhor Deus, sentado à mesa, para relembrarmos, Senhor amado, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo por nós.
Dai-nos o restante, Senhor Deus, de domingo debaixo da Tua paz. Dai-nos uma semana abençoada, Senhor amado. Guia os nossos passos, fala aos nossos ouvidos, dirige o nosso coração. É o que nós pedimos e te agradecemos. No nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus, agora e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Vão em paz. O Senhor os abençoe. Um ótimo domingo.